Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje é a nossa live sobre os 4 temperamentos, principalmente na educação dos filhos, né? Eu vou esperar o doutor Pacheco entrar e enquanto ele não entra, eu vou deixar aqui uma dica preciosa. Pega um caderno, pega uma caneta, porque o assunto é denso, tá? O assunto é denso e além disso, tudo bem? É, é legal a gente entender qual é o nosso temperamento, qual é o temperamento do nosso filho, temperamento do nosso marido. Quanto mais a gente sabe o nosso e o do outro, mais fácil fica para se relacionar, né? E para a gente saber quais os gatilhos que ajudam algum a ficar mais fácil no relacionamento ou mais difícil, certo? Olha, ele já tá entrando aqui. Daí pega papel e caneta, aproveita, tá bom? Porque é um assunto maravilhoso, mas muito denso. Ó, doutor, oi, doutor, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu estava falando para o pessoal pegar papel e caneta, porque é um assunto denso e quando a gente dá uma notadinha, ajuda, né? Sim, muito Isso bom. aí. Então, doutor, conta um pouco de você rapidinho, só para as pessoas que ainda não te conhecem te conhecerem. Tá bom. Eu sou psicólogo de formação, me formei na UFMG, na Federal de Minas Gerais. Meu doutorado foi em História e eu dediquei a maior parte dos meus estudos de doutorado justamente à psicologia, chamada psicologia filosófica aristotélico-tomista e ao modelo de medicina da alma conhecido como modelo hipocrático-galênico, que é justamente o modelo que dá sustentação para isso que a gente conhece como teoria dos temperamentos. E então é um pouco o que eu faço na clínica. Eu praticamente não usava isso até bem pouco tempo, quando eu descobri que isso era bastante útil. Oh, que bacana, que bacana. Então, ó, hoje a ideia é a gente focar em relacionamento mãe e filho, tá? Claro. Apesar de que eu tenho certeza que tudo que você vai falar serve para qualquer tipo de relacionamento, né? Também marido e mulher e tal. Então basta adaptar um pouquinho, né? Sim. Então vamos começar. A gente vai falar dos 4. Para quem não sabe, são 4: fleumático, melancólico, sanguíneo, colérico. Vamos falar nessa ordem, então. Tá E bom. então me conta um pouco do fleumático, se tem alguma especificidade da criança fleumática e se a gente tem alguma dica de para mães, né, que têm filhos fleumáticos. Tá. Enquanto isso, pessoal, se Hum. você identificar que seu filho é fleumático, manda coraçãozinho para a gente saber quantos fleumáticos tem por aqui, tá bom? Bel, se você não se importa, antes de eu falar de cada um deles, assim, muito em geral, eu só queria também dar algumas dicas de identificação também. Quer dizer, Mara- algum panorama muito geral, evidentemente, porque eu acho que não é o caso da gente tecer detalhes. Mas os Tá. temperamentos, só para a gente entender, os temperamentos, né, esses nomes, fleumático, sanguíneo, melancólico, colérico, eles, na verdade, eles partem aí um pouco da ideia dos humores, né, os temperamentos entendidos como os humores, né? Cada um desses humores que a gente carrega dentro do organismo, segundo a teoria hipocrático-galênica, é, é formado basicamente por um dos 4 elementos, né? Fogo, terra, água ou ar. Né? Então, o fleumático, por exemplo, ele é um temperamento de água. Né? O melancólico é um temperamento de terra. O colérico é um temperamento de fogo e o sanguíneo é um temperamento de ar. Cada um desses 4 elementos, e aí você tem um desenho, boa, mostra aí. Cada um desses temperamentos tem características que transitam entre dois extremos, ou de umidade ou de secura, ou de calor ou de frio. E quando a gente vai identificar os temperamentos, é bom a gente ter essas características de úmido e seco, e quente e frio, para a gente ter mais clareza do que é cada um deles. Então, né, até o Uhum. livro do Dr. Ítalo, nesse sentido, é muito sistemática, a apresentação é muito interessante, né, porque a gente Uhum. pode facilmente identificar a partir de alguns padrões reacionais rápidos, a gente consegue minimamente Uhum. ter alguma ideia do que é cada temperamento. Então, por exemplo, Uhum. os temperamentos quentes são temperamentos, em geral, muito expansivos, né?
muito explosivos, né, cuja reação é rápida e expansiva. Enquanto que o oposto, né, típico do frio, né, o frio ele contrai, ele comprime, né, o frio ele é mais lento na reação, então ele não é uma explosão, né, uma contração, normalmente é uma implosão se há algum tipo de reatividade mais intensa, né. A umidade, ela tem a característica justamente de envolver, né, ela se adapta ao espaço, e a secura, ela tem uma rigidez, uma firmeza, uma dificuldade de a coisa marcar. Então, o fleumático, né, falando agora do fleumático, o fleumático é um temperamento úmido e frio, né? Então, ele tem as características justamente de contração e a característica de umidade, né? Então, ele vai lá no campo mesmo da umidade e da secura. Quer dizer, o que caracteriza o fleumático fundamentalmente, né? Quer dizer, o fleumático, quer dizer, ele vai ser sempre o camarada que, quer dizer, do ponto de vista da velocidade da reação, né? Quer dizer, ele não é explosivo, ele, no caso, não é quente, ele é frio, então ele reage mais lentamente. E do ponto de vista da umidade, ele é um tipo, né, mais, ele é um tipo mais envolvente, ele está mais no ambiente, ele está mais presente no ambiente de forma que... Eu estou te Não, ouvindo, mas o seu vídeo está travado para mim. Você está me vendo bem? agora eu estou ouvindo você travando também, mas deixa eu só ver aqui, a minha Ixi, conexão está boa, mas... tá. É, minha conexão mostra boa também. Pessoal, vocês estão vendo a gente, ouvindo a Será que gente? Manda coraçãozinho, estão me manda ouvindo joinha para a direitinho? gente ver se tá tudo bem. Tá, podemos continuar, eu acho. Conexão ruim, estão falando, travando. É, exatamente, para mim está dizendo que a conexão está ruim. Engraçado porque eu estou É, aparentemente com uma boa eu conexão. tô te ouvindo Eu vou bem. dando sequência. Alô, pronto? Não te ouço Pronto? agora. Também estou mouse aqui. Eu escutando tudo muito longe. Tá. Eita, nós. O Será que eu doutor tá reconecto? travando. Reconecta, enquanto isso eu vou falando, tá bom? Ok, eu vou sair e vou entrar de novo. Combinado. Então, bom, pessoal, a gente está falando do fleumático, né? Uma característica do fleumático é que eles são mais quietos. São mais quietos, mas por outro lado são bastante persistentes. Então, é interessante ver que um fleumático, quando vai começar uma coisa, é difícil ele começar algo, tá? Mas quando ele começa, ele termina, né? Então, tem um lado muito legal aí do fleumático, que é ser persistente. Interessante isso. Ele sempre termina o que ele começou. O doutor realmente saiu e já pediu para entrar. Ah, não, outra pessoa pediu para entrar. Desculpa, eu vou esperar o doutor. E eu vi aqui perguntando, e se eu sou uma mistura, né? Todo mundo é uma mistura, tá? Todo mundo é uma mistura. Geralmente você tem mais dois dos quatro, você tem mais dois, mas um deles é o dominante. E vai ser para o resto da vida, porque é uma característica mineral. Então você pode aprender a lidar com isso, né? Isso que é maturidade, é você aprender a ser um colérico, por exemplo, que é o que eu sou. Então eu vejo qual é o desafio, qual é o maior desafio do colérico. E eu tento melhorar isso em mim, entendeu? Agora, enquanto a gente ainda não tem essa maturidade, fica ali, tudo. Talvez ele tente. Ah, ó, não, outra pessoa tentando entrar, que não é o doutor. Eu tenho que esperar o doutor, pessoal. É, então, é tentar encarar, achar qual é o desafio desse. Meu filho é fleumático, eu tô vendo que legal. E quando você é uma mistura, como que você vai fazer para descobrir qual que é o seu principal? Tem um jeito que eu descobri que fica super fácil. É descobrir dos quatro, deixa eu pegar o desenho, dos quatro, qual você não é de jeito nenhum, tá? Então eu tenho os quatro aqui, eu tenho um pouquinho de cada, mas melancólica eu tenho certeza que eu não sou. Então eu sou sanguínea, por exemplo, entendeu? É sempre o oposto. Se você, eu sou colérica, estão perguntando sim, eu sou colérica, sim.
Sou colericérrima e aprendi a lidar com isso. Eu vou falar, quando eu chegar do colérico eu vou falar, tá? Mas tem. Ai, tem um monte de pergunta já, que delícia, gente. Tô esperando o doutor voltar. Falando ainda do fleumático, ele é um bom amigo, ele ouve bem, ele ajuda, mas qual o desafio dele? É se arriscar, né? A gente vê que tem muitos filhos, né? Muitas crianças aí que não se arriscam, não vão fazer coisas novas, não vão propor coisas novas e não vão aceitar coisas novas na vida deles. Então, sair da zona de conforto deles é algo que ó, o doutor está entrando. Sair da zona de conforto é algo difícil pro fleumático, tá? Né, doutor? Tudo bem? Acho que eu Voltou. voltei. Eu estou falando do fleumático e falando que o desafio dele é sair do conforto, né? Sim, exatamente, exatamente. Continua que eu vou pegando no meio do caminho aí, vai, porque eu não sei por onde você Tá pegou, bom, depois tá eu bom. repito. Acho que do fleumático, não sei, acho que eu já falei o suficiente. Agora a gente pode falar então do melancólico? Ok. Bom, então, o melancólico, diferentemente do fleumático, de uma certa perspectiva, né? O melancólico ele tem algumas coisas muito parecidas com o melancólico exatamente pelo caráter de frio, né? O aspecto, portanto, de uma coisa mais contraída, né? Só que aí o melancólico ele já caminha para o lado da secura, né? Ele é mais seco, portanto, ele é mais rígido. Normalmente ele vai ter, então, um tipo de temperamento muito marcado por uma certa... A grande característica do melancólico é exatamente a organização, né? É uma pessoa que tem que gira em torno da ordem, mas uma ordem que muitas vezes tem esse caráter de quase de uma rigidez. Escapou um Uhum, pouquinho disso aqui, pronto, né? É o suficiente para um tipo de explosão. O melancólico, uhum, tal como o colérico, ele também explode, né? Ele tem uma reação muito intensa, né? Justamente por causa dessa característica mesmo da secura, né? A secura ela não se adapta, ela não se adapta, né? Ela só consegue mudar a força de pancada, efetivamente, né? Então, o uhum, melancólico tem essa característica também, né? De ser mais introvertido, então ele é mais organizado, ele é mais introvertido, ele é muito reflexivo, né? É uma pessoa que fica diante de um impacto negativo, ele normalmente ele fica refletindo, ele demora para reagir. E a reação, quando vem, ela vem uhum. muito intensa, né? Ela vem É. muito intensa, muito forte. Eu gosto daquela comparação com a Terra, né, que marca tanto e marca com afetividade, então marca o bom e o ruim também, né? Perfeito. Tanto quanto, por exemplo, a água, quando a gente põe a mão, assim que você tira a mão, ela mexe um pouco, mas ela volta ao estado dela. A terra, quando você põe a mão, fica, Fica. né? Fica a Exato. marca da mão. Isso é bem o melancólico, não é? Exatamente isso. Exatamente isso. É interessante, uma coisa que eu não falei antes, mas que pode ser também uma ajuda, né? Porque uma coisa que a gente precisa sempre entender dos temperamentos uma coisa assim, eu sei que é um parênteses aqui no meio da trajetória que a gente já está fazendo, mas que eu acho que é importante Lógico. também entender. É que os temperamentos têm muito que ver com os padrões reativos das pessoas. E a gente precisa entender que esses padrões reativos, com o passar do tempo, na medida em que a gente vai amadurecendo, esses padrões reativos vão sendo alterados. Vão sendo alterados pela educação, vão sendo alterados pelos nossos Perfeito. vícios. Eles podem ficar cada vez mais profundos, né? Padrões reativos negativos, eles podem se aprofundando e deixando grandes marcas no nosso modo de agir do ponto de vista da personalidade. Esses padrões Uhum. reativos podem ser modificados também pela ação da graça, né? A graça pode né, fazer o camarada, pera lá, né? Vamos mudar esse jeito de agir aqui. Mas o fato é que esse padrão reativo ele tem que ver com o que a gente chama justamente da nossa dinâmica afetiva. A dinâmica afetiva na pessoa, né? Então, isso que você falou, por isso que eu me achei importante, né? Essa coisa que você falou mesmo desse, né, para bem ou para mal, o melancólico reage, né, com essa marca, né? Uhum. É muito interessante porque onde que nasce, né? Onde nasce na gente, na pessoa, os afetos? Eles nascem exatamente no impacto que a gente tem na realidade acerca das coisas boas e coisas ruins, né? O bem e o mal, né?
Diante do bem e do mal, a gente reage sempre afetivamente, mais do que inicialmente de uma forma racional, né? O bem impacta a gente primeiro do ponto de vista afetivo. O padrão reativo imediato diante do bem e do mal, né? Diz respeito ao que a gente chamaria aí no modelo mais antigo, né? Aos nossos apetites, ou às nossas paixões. Então, há paixões, né? Há apetites, há sentimentos, né? Há modelos afetivos que são mais frequentes em uns do que em outros. O melancólico tem um padrão afetivo que é muito determinado exatamente por, diante do bem e do mal, né? Diante daqueles aspectos de bem e de mal, ele capta bem, né? Ele deixa essa coisa deixar marcas profundas nele. Então ele identifica claramente o que é o bem, ele identifica claramente o que é o mal. E se ele age para um lado ou para outro, ele o faz com muita consciência, ele o faz com muita certeza do que o está movendo, porque ele é profundamente marcado por aquilo. Então, em geral, uma criança melancólica é uma criança que tem um padrão de reconhecimento do justo e do injusto claríssimo. Se você é injusto com uma criança melancólica, ela reconhece imediatamente. Isso bate de uma forma muito profunda. Então, se eu sei que o meu filho é melancólico, eu tenho que tentar lembrar de ser justa o tempo todo, né? Perfeito. Justiça é uma coisa muito importante para esse filho. Perfeito, exatamente. Mete bronca. Não, outra coisa que eu ia falar a mãe pode mostrar para esse filho que a vida é viável, né? Que tudo bem, né? Tem o mal, tem o bom, mas a sua dor não é a única dor, existe a dor do mundo, não é mesmo? Perfeito, exatamente. Então, e como que a gente pode fazer isso? O jeito prático de fazer isso é levar o humor para a vida do melancólico. Se a mãe e o pai lidam com humor, ele pode aprender algo que não nasceu com ele. Exatamente. Mas ele aprendendo isso, ele vai ser um melhor melancólico, não vai? Perfeitamente, perfeitamente. Essa tendência do melancólico, né, de dizer que o melancólico, no fim das contas, por conta disso, né, por conta desse padrão de marcas muito profundas, ele tende a ser um pouco, vou usar um termo talvez, né, fora de contexto, mas excessivamente dramático, né? As coisas têm um peso muito maior. Então, na logoterapia, né, o Viktor Frankl, então eu vou fazendo algumas pontes aqui, tá, Bel? Desculpa. Na logoterapia, o Viktor Frankl ele fala muito da necessidade de um autodistanciamento, que tem muito que ver com o senso de humor. O melancólico é o camarada que precisa muito de senso de humor. Ele precisa muito saber distanciar-se dos problemas para poder identificar o que efetivamente está na jogada, né? E muitas vezes o senso de humor ele faz isso, né? Ele tem esse papel de tornar a coisa um pouco mais leve. Um pai e uma mãe que consegue fazer isso com o melancólico, ele certamente contribui profundamente para a formação de uma personalidade sólida que não vai ser mais determinada por esse padrão reativo né, do 880, né? Isso. E isso é um ponto, né, doutor? Em todos os aspectos, os 4 temperamentos têm o lado de luz e o lado de trevas, né? Escuridão, o lado bom, o lado ruim. E aí cabe à mãe e ao pai identificar qual a luz do filho e aumentar essa luz, né? Iluminar mais e olhar para essa luz. E também perceber qual é a treva e tentar diminuir, ensinar o contrário e tal, para ele ir se equilibrando ao longo da vida e chegar a uma maturidade, né? Perfeito, exatamente. Exatamente. Tem umas coisas do melancólico, né? Duas coisas que eu acho que são legais, assim, de dicas para os pais, né? Em alguma medida, algumas dessas servem para todos eles, né? Mas com o melancólico, a gente precisa ter muita paciência com o melancólico, né? Porque tem essa coisa do lento, né? Ele não é como o fleumático, que tem aquela preguiça mesmo, né? Do fleumático, mas ele é lento. Então as coisas não são, né? No tempo, por exemplo, de um colérico. Eu sou um pai colérico, né? Se eu tivesse um filho melancólico, eu estava na água, né? Eu tenho um filho fleumático, porém, mas aí eu vejo o quanto isso aqui, né, é muito exigente, né? Eu essa vi paciência. Aqui nos comentários, desculpa te interromper, eu vi nos comentários uma mãe que fala, eu sou colérica e meu filho é melancólico. Os nossos tempos são tão diferentes que é muito difícil lidar.
E, Exatamente. e o contrário também funciona. Se a mãe é melancólica e o filho colérico, às vezes a bronca vem tanto tempo depois do acontecimento que o filho nem entende por que que a bronca existiu, né? A gente que é adulto se adequar ao tempo do filho, porque a gente Aham. já é maduro, né? Sim, perfeito. Exatamente, exatamente. Em casa é isso, né? Eu tenho uma filhinha que é colérica, ferradíssima, e a minha esposa que é melancólica, né? Então, é exatamente esse Tá. tipo de mal-estar é terrível, né, entre elas. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Então, precisa ter muita paciência com o melancólico, sem dúvida nenhuma. Né? Esse modelo mais retraído da criança, né? Pouco voluntaria, né? Pouco, ela não se voluntaria pouco, né? Então, tem que ir puxando, de vez em quando tem que, né, chamar, né, para a situação, né? É... E, sobretudo, uma coisa do tipo, né? Quando vai punir, né, quando vai chamar a atenção de uma criança melancólica, não pode nunca usar raiva com ela, né? Porque a raiva marca fundo nela, né? E Ah, aquele senso que de nem a gente falou que justiça. a terra, né? Exato. Isso, e se a gente fixa algo ruim nessa criança, aí complica. Exatamente. Perpetua um certo modelo de compreensão que vai, né? E quando eu digo perpetua, né, não estou querendo dizer que, né, que gera um trauma, que gera uma determinação, mas em alguma medida deixa uma marca, né? Uma marca que Uhum. vai virando um certo padrão, né? Então ela vai ficando mais desconfiada, menos, mais retraída, né? Menos lançada, na realidade. Então a gente tem que cuidar disso, certamente. Uhum. Maravilhoso, maravilhoso. Tem tanta pergunta que eu às vezes desfoco. Vamos pro sanguíneo? Vamos para o sanguíneo. Os sanguíneos são, né? Os sanguíneos são os mais são aqueles que todo mundo, né, gosta do ponto de vista dos filhos, eu não sei o quanto que a gente gosta, né? A gente gosta muito dos filhos fleumáticos em geral, né? Porque eles são Ah, eu mais, né, de esqueci de falar isso obediência. do fleumático. O fleumático tem uma coisa tão interessante, né? Que como filho, como criança, ele é o que chamam de criança fácil. Mas se Exatamente. ele vira um adulto que não se desenvolveu nesse sentido, ele vira um adulto difícil, Perfeitamente. Exatamente. né? Exatamente. O sanguíneo é o contrário. O sanguíneo é uma criança péssima, né? Uma criança péssima, muito difícil. Porque o sanguíneo é um temperamento de ar, né? Então, ele Uhum, tem todas as características justamente do quente, ou seja, ele é muito expansivo, né? isso. E muito úmido, né? Então, ele tem essa coisa mesmo da adaptação, do se mexer. Ou seja, o sanguíneo, ele é uma pessoa, quando ele não tem o domínio, enquanto ele não tem o domínio da fala, né? O ar, né? As coisas do falar para o sanguíneo não fala demais, né? E não faz quase nada. Então, o filho sanguíneo é um filho que a gente precisa educar muito, justamente a quê? A Uhum. agir mais do que falar, né? Precisa ter uma baita de uma paciência também com esse padrão, né? No início, sobretudo, em que não tem o domínio da fala, o sanguíneo ele é muito explosivo, né? Quando ele não tem o domínio da fala, ele não sabe como se adaptar. Então, é tudo muito intenso para o sanguíneo, né? Eu tenho o meu filho do meio, meu segundo filho é um sanguíneo. E era impressionante, raptos de amígdala, né? As famosas birras, né? Do meu Isso, filho do esse é o meio, ponto. foram Uhum. birras homéricas, comparadas com as birras da minha filhinha colérica, né? As birras do Uhum. meu sanguíneo eram birras homéricas, birras que demoravam horas, né? Horas, horas, Na horas. verdade, na cabeça da criança sanguínea, ele sabe o que ele está sentindo, ele não está sabendo expressar o que ele está sentindo porque ele não tem domínio da língua ainda, então ele Exato, vai se jogar no chão para explicar o que ele está sentindo, porque exatamente, você tem que entender, pai, sabe? Não é exatamente. isso? Exatamente assim. Muito Então é bom, muito difícil. Eram birras assim, gigantescas. Às vezes, assim, olha, sinceramente falando, eram horas, às vezes, fazendo birras de uma mesma muito bom. situação, né? E a gente E tem aí, que quando faz 6, 7 anos de idade, quando domina a língua, dá uma acalmada. Olha que começa a virar legal. uma Então, chavinha. se O meu você é tá virando mãe a chavinha. de Se você é mãe de sanguíneo, pai de sanguíneo, pequenininho, não se preocupa que vai melhorar, tá? Ensina bastante a língua para ele, conversa bastante, lê bastante livro para desenvolver essa linguagem nele. Exatamente. É muito importante. A palavra é o foco, né? Se a gente fosse pensar qual que é o centro em torno do qual gira o sanguíneo, é a palavra.
né? Então, dar a ele o domínio da palavra é muito importante, né? Então, essa coisa mesmo de nomear as coisas que ele está sentindo, ensiná-lo a nomear as coisas que ele está sentindo, dar as características do que ele está sentindo, contar histórias em que essas coisas aparecem, né? Eu tinha, começo do meu segundo filho, a gente tinha um livrinho que chamava Coralina, a Rainha das Cores, que falava justamente dos sentimentos, né? Então, falava dos sentimentos a partir das cores. Então, era um livro que para ele era muito legal, porque além de ter essa coisa, né, da intensidade das cores, né, da coisa viva das cores, ainda tinha esse trabalho sobre o sentimento. Então, para ele era uma forma de identificação exatamente do que estava rolando ali, né, em termos de vida afetiva interna, né? Então, isso é muito importante. E hoje em dia se fala muito da importância de nomear sentimentos para crianças em geral, mas para ele é muito mais importante do que para o resto, né? Saber nomear o que ele está sentindo. Perfeito, exatamente. E como que ele vai descobrir quando você dá o exemplo? Filho, olha como eu tô alegre. Filho, olha como eu tô brava agora. Filho, olha... dá nome para o seu sentimento. Fala para ele entender, não é isso? Exatamente. Isso é muito importante mesmo. Isso é muito importante. Quer dizer, sempre, tudo que você... Quer dizer, uma coisa que é importante é porque o sanguíneo, ele é muito dos sentidos. Então, ele é muito baseado nos sentidos. Então, o olhar, o ouvir, o sentir na pele é muito importante para ele. Então, quanto mais você valoriza os aspectos de sentido... Então, por exemplo, não só nomear, porque nomear muitas vezes tem um caráter muito... É claro, evidentemente é importante, que é um domínio significativo, mas acaba tendo um componente muito racional, que para o sanguíneo não é muito domínio dele. Então ele precisa desse componente sensível mesmo. Então ele precisa ver um tom de voz bravo, ele precisa sentir na pele, né, uma certa... Ele precisa ver ele precisa ver o rosto mudando quando a gente está bravo, quando a gente está feliz. Quando ele começa a perceber elementos sensíveis que permitem a ele uma conexão clara entre o que ele está sentindo, o nome que a gente deu e o conjunto de dados sensíveis que ele capta, ele vai muito mais facilmente projetar. Muito mais facilmente. Nossa, eu não sabia dessa parte, achei maravilhoso, adorei aprender. Porque, na verdade, essa é uma coisa, por exemplo, uma característica do sanguíneo, exatamente por causa dessa questão dos sentidos, uma característica do sanguíneo que a gente tem que tomar um baita cuidado é o fato de que eles são muito, 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 muito volúveis. Eles são muito facilmente influenciados por aquilo que eles veem, que eles ouvem. Então, televisão para um sanguíneo é uma péssima companhia. Uma péssima companhia. Péssima. Porque tudo que tem de errado ele vai aprender. Tudo que tem de errado ele vai aprender. E é uma pessoa que não vai prestar muita atenção em... ele dispersa muito fácil, não é? Então, como criança, como aluno, se ele está perto da janela, ele vai olhar para fora e, de repente, ele já não está mais prestando atenção na aula. Perfeito, exatamente, exatamente. Aí depois vão chamar ele de TDAH, né? Vão chamar ele Pois é. Exatamente. Tem muito diagnóstico errado de TDAH, porque é simplesmente alguém que não conhece os temperamentos dos filhos, né? Exatamente. Olha a importância de saber o temperamento dos filhos, gente. Em vez de mandar para médico ver se arranja um remédio. Não, às vezes remédio não é o caminho. E às vezes é. E aí tudo bem. Sim. Esse meu segundo filho, muitas vezes, algumas das coisas que a gente tinha que resolver na escola... era justamente questões que tinham essa característica. Então, eu e minha esposa, tantas vezes a gente foi à escola, justamente para dizer para eles, escuta, o nosso filho é pura e simplesmente um sanguíneo, né? Então, ele tem essa característica assim, assim, assado, né? Então, você quer que ele participe, você quer envolvê-lo, envolva-o assim, e não numa perspectiva como a que você está assumindo aí, porque uma perspectiva não vai dar certo, com ele não vai funcionar. Envolva-o, né? Porque ele precisa desse envolvimento, né? Ele tem essa característica de água mesmo, de se derramar do ambiente, se adaptar ao ambiente, na medida em que ele percebe que isso efetivamente tem um impacto positivo sobre ele também, né? Então, essa atenção é muito importante, muito importante. Maravilhoso. E diz que eles não terminam coisas em geral, né? Justo porque eles acabam não prestando atenção, não focando. Então, se você dá um livro grande para ele ler, ele não vai ler. Então, a dica para a mãe é dar pequenas tarefas fáceis de cumprir para ele aprender que ele é capaz de cumprir algo. Né? Porque se você deixar o Léo, ele não vai cumprir nada. Então, se a gente põe objetivos mais curtos, filho, em vez de ler esse livro inteiro que a professora mandou,
hoje leu um capítulo. Exato. E aí ele vai completar, e ele vai sentir que ele pode, né? Exato. E Legal. acompanhá-lo na execução da tarefa é muito importante. Quando é pequenininho, então, é muito importante acompanhá-lo. Minha esposa fala isso sempre para mim, Paulo, não adianta só se chamar atenção, você tem que ir lá e acompanhar ele na tarefa, né? Mas é muito importante mesmo isso, né? A gente vê que quando você segue, você acompanha, é evidente que ele realiza, né? E depois, sobretudo, Uhum. parabenizar, né? Você cumprimentar ele, encorajar, vai, continua, você vai conseguir, né? Quer dizer, isso tudo Maravilha. são coisas que ajudam-no a ter elementos mais sólidos para dar conta de caminhar, né? Dar conta de caminhar de fato. Uhum. Uhum. E é legal falar disso bastante, porque a gente vê que essa mesma reação que a mãe deve ter com um filho sanguíneo, se ela tem a mesma reação com um filho que não é sanguíneo, isso pode ser um tiro que sai pela culatra, não Sim, é? sim, perfeito, exatamente. Não dá para ser encorajador, por exemplo, por exemplo, com melancólico, desculpa, com colérico, né? Não dá para ter o Na mesmo verdade, tipo ele de só padrão. quer ser porque ele já sabe que é. É o contrário, né? É Exatamente. Não vai diferente. nem funcionar com ele. Muito bom, muito bom. Então vamos falar dele, do colérico? Vamos, o colérico, os coléricos, que normalmente todo mundo tem um baita medo deles, né? Exatamente porque eles são muito duros, né? Os coléricos, então, vamos pensar naquele parzinho, né? Eles são quentes e secos. Então, eles são Uhum. muito explosivos, né? E são muito intensos. As explosões são muito intensas, né? Então, e Marca com tem afetividade que nem a terra. exatamente. Mas Então, eles o são fogo. colérico, oi? Mas Desculpa, eles são fogo. são fogo. Então puf, né? Bota fogo em tudo ao redor, né? Então, Uhum. tem que ter outro tipo de atenção, né? Então, eu costumo Eu brincar. adoro falar de colérico porque eu sou uma colérica. Eu também Então o sou. colérico é fogo que esquenta, mas também queima. É Exatamente, isso? perfeito. Exatamente. Então, o que diferencia, né, o colérico do melancólico é que o colérico Uhum. explode, puf, e o melancólico implode. Então, muitas vezes o efeito é sobre si mesmo, né? Puf. Então, é o efeito. Maravilha. O melancólico, quando explode, você vai ver que 2 minutos depois ele está chorando, né? Ele tá mal depois. Quando você vê a reação, né? Depois o colérico não, ele, blum, ele solta. Ele vai sentir culpa depois, né? Ele vai sentir culpa bem depois, né? Então o colérico tem essa coisa muito muito intensa das reações, deixa marcas profundas também, né? Ele sente raiva, ele fica carcomendo a raiva, né? Ele fica lá mastigando a raiva um tempão, fica com gosto amargo na boca, adora mastigar uma vingançazinha, né? Mas ele vai pensar num jeito de se vingar depois, né? E com o colérico você tem que ser muito firme, né? Então você não pode dar ponto sem nó, né? Uhum. Essa questão desculpa, depois eu retomo isso, mas essa coisa da firmeza, né? Precisa por quê? Porque o colérico é muito teimoso, é cabeça dura até falar que chega, né? Essa coisa da rigidez, né? Da dureza do seco, né? Ele é muito teimoso, Uhum. né? Então ele enfia um troço na cabeça, nada mais arranca da cabeça dele, né? Então Uhum. você tem que ser muito obstinado, muito cuidadoso, continuar insistindo, não ceder, né? De jeito nenhum aos caprichos do colérico, né? Porque ele é Uhum. muito assim, né? Ele vai fazer birras homéricas e ele vai tentar te E vencer ele pelo é, cansaço. e ele é envolvente de uma forma tal que tem adulto que acaba obedecendo ele, não é? Com certeza, com É um certeza. É perigo. muito um perigo enorme, né? Então a gente tem que ser muito, muito firme, porque Isso. todos os E é caprichos interessante dele. que essa firmeza, doutor, você me corrija se eu estiver errada, essa firmeza não deve ser muito pro lado negativo, errado, não faz isso, não sei o quê, Não, porque isso vai marcar ele de exato, forma negativa. Então a gente tem que ser muito firme com o colérico. Eu tenho um filho colérico em casa. A gente uhum, tem que ser muito firme pro positivo. O que ele poderia ter feito em vez daquilo, né? exato, Então, é ser firme nisso. Olha, exato, filho, em vez de fazer isso, devia ter feito aquilo, que isso funcionaria. E aí ele exato, vai se achar importante a ponto de falar, agora eu sei o que fazer, próxima vez eu vou fazer certo porque eu gosto de fazer certo. exatamente. É muito importante usar isso com ele, ao contrário do que a gente falava agora, né? Do sanguíneo, com ele, o componente racional é muito importante. Quer dizer, dar as Isso. razões do porquê está chamando a atenção, né? Quer dizer, muitas Uhum. vezes, não só, né, dizer, dar as razões, mas também
dar um jeito de fazer ele, né, torcê-lo de forma que ele está fazendo, achando que está fazendo porque ele que quer e não porque você quer, né? Então dá um jeitinho de torcer a coisa, né? De uma maneira que, né, no fim das contas, pô, eu estou fazendo porque eu quero. Sou eu que decidi, né? Tem um exemplo aqui, deixa eu só pegar um exemplo que eu achei ele genial, né? Dessa coisa do mudar, né, o padrão de convencimento, né? Quer ver? Onde que eu vi isso aqui? Eu tinha visto numa página, não sei, eu achei tão Enquanto legal. você procura, eu vou falar uma coisa que eu acho bacana de comparar esses últimos dois. Enquanto o sanguíneo, ele quer fazer parte, ele quer se sentir útil, o colérico quer se sentir importante, né? Só ser útil para ele não é suficiente. Uhum. Exatamente. Né? O colérico adora então, um olha, sanguíneo. Oi? O colérico adora um sanguíneo, né? Para poder... Ótimo, porque aí ele vai fazer o que ele mandou. Exatamente. Maravilhoso. Exatamente assim. O exemplo que eu estava vendo aqui, né? O exemplo assim, né? Em vez de você dizer, né? Que pena que você não sabe, em vez de você chamar a atenção, por exemplo, você está lá cortando grama no jardim, né? E o colérico resolve se meter, em vez de você chamar a atenção, né? Ou em vez de você, desculpa, você quer que ele participe, que você o ajude, né? Em vez de você ficar chamando, insistindo e dizendo, você tem, chamar a atenção, dizer, você pode dizer uma coisa do tipo assim: que pena que você não sabe mexer nessa máquina aqui e não sabe cortar grama como os ingleses sabem. Quer dizer, nessa hora, acende a luz do colérico, tipo, como assim? Você está me desafiando, né? Eu sei fazer isso assim, né? Então ele imediatamente se mexe, né? Então, quando ele é desafiado, o colérico ele precisa ser desafiado. Então, diferentemente do sanguíneo, que eu preciso forçá-lo, preciso, né, em alguma medida puxar ele, o colérico precisa ser desafiado. Então, você precisa propor para ele desafios, né? Precisa propor para ele que dizer, opa, pera lá, aí você agora mexeu com meus brios, né? Então, quando mexe com os brios do colérico, ele se mexe imediatamente. Então, esse padrão racional... Agora uma pergunta. Se a gente está falando de colérico e que é bacana jogar um desafio para ele porque ele vai funcionar. O extremo oposto de colérico é o fleumático. O desafio para o fleumático funciona como? O extremo oposto para o fleumático... Então, o fleumático, na verdade, na verdade, eu me pergunto se a gente tem que desafiá-lo, né? Porque a gente não pode desafiar o fleumático, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Como eles são extremos, eu acho que a gente age de formas opostas com eles. Se a gente vai desafiar um, a gente não vai desafiar o outro. Exatamente. A gente tem que, na verdade, com o fleumático, a gente tem que acompanhar, aquela mesma ideia de fazê-lo se mover, né? de estar com ele, de tirar um pouco da preguiça. Porque o fleumático, ele é preguiçoso. Né? Todo mundo corre o risco de ser muito preguiçoso, mas o fleumático, ele é... Se você desafia o fleumático, ele vai falar, não vou fazer mesmo. Exatamente, ele desmonta, né? Então, claro. A preguiça é a marca do fleumático, é a grande marca do fleumático. Então não pode ser um imposto de desafio para ele, não. Tá, combinado. Ai, que mais, doutor? Me conta um pouco em geral, assim, eu vi muita gente perguntando, eu sou uma mistura de todos, ou como que eu descubro qual eu sou, fiquei na dúvida. Você tem uma dica? Então, aí, para se conhecer, né, e também para conhecer o outro, acho que isso aqui, esse mesmo padrão serve, mas para se conhecer, algumas perguntas a gente pode se fazer, que é interessante. Lembrando aquilo que eu falava, né, sobre o fato de que o temperamento, ele tem que ver exatamente com esse padrão de reação nossa diante do bem e do mal, né? Então, tudo aquilo que gera na gente, né, tudo aquilo que nasce na gente em termos de afeto, na relação nossa com o bem e com o mal, né, a gente tem que prestar atenção de alguma maneira. Então, tem algumas perguntas que a gente pode se fazer para se conhecer e também para conhecer o outro, né, do tipo, como é que é a minha reação diante das coisas que me afetam? Né? Eu reajo imediatamente? Ou eu reajo com veemência? Ou será que eu reajo lentamente, né? Ou eu reajo de maneira superficial, né? Está falando essas maneiras todas têm que ver com isso aqui, né? Com esse quadro aí de situações. Então, se eu reajo imediatamente, fogo, puf, né? Se eu reajo com veemência, né? Nós estamos diante do seco, paf, né? Eu reajo lentamente, úmido, né? Desculpa, frio. Se eu reajo superficialmente, úmido. Então, já tem algumas ideias. A outra pergunta, né?
em geral, diante daquilo que me impacta, eu quero reagir logo ou eu prefiro parar para pensar, né? Se eu quero reagir logo, opa, já tem aqui uma tensão. Se eu sou do tipo que paro para pensar, se eu fico remoendo as coisas na minha cabeça, já tem um outro tipo de padrão. Uma outra pergunta que a gente pode se fazer: a excitação que a coisa causa em mim, ela dura ou ela se extingue rapidamente? A ideia de entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Então, Aham. você responde essas perguntas aqui, você já começa a perceber alguma coisa, né? Então, a primeira, imediatamente, com veemência, lentamente ou superficialmente, eu vou ter aqui alguns elementos sobre quente, frio, seco ou úmido. Uhum. Se eu reajo logo ou espero, eu vou estar diante do quê? Justamente do quente ou, né, do frio. Se Uhum. a excitação dura em mim, seco. Se a excitação vai embora logo, úmido. Então aqui eu já consigo compor um quadro, né? Outra coisa que a gente pode perceber é o olhar, né? O olhar de cada um dos temperamentos tem uma característica, né? Por exemplo, o olhar do sanguíneo é um olhar feliz, né? Ele normalmente ele tem um olhar feliz. Você precisa aprender um certo delicadeza, né? Uma certa sintonia no olhar. O sanguíneo ele tem um olhar feliz, né? O colérico tem um olhar franco, né? Direto, né? O melancólico tem um olhar triste, né? Não quer dizer que ele é triste, mas ele tem um olhar triste, um olhar profundo normalmente, né? E o fleumático ele tem um olhar meio vazio, assim, essa coisa do tipo, né? Não está preso em Vazio. nada, né? Tá flutuando, exatamente, uma coisa meio flutuando. Uma outra coisa que a gente pode prestar atenção, né, é justamente o modo como a pessoa se movimenta. Hipócrates, né, e depois Galeno também falava um pouco disso. Eu chegava a comentar, inclusive, que havia uma certa característica fisiológica, uma certa característica física, né? Quer dizer, você consegue identificar os temperamentos por uma atenção à fisionomia, né, o aspecto físico geral de cada um deles, né? Mas que tem no fundo que ver com o movimento, né? Então, por exemplo, o sanguíneo ele se move rápido, né? Ele é o tipo que né, se mexe de forma rápida no ambiente. O colérico ele é firme nos movimentos, né? O passo dele é firme, ele sabe onde quer chegar, né? Uhum. O melancólico ele é mais lento, né? Então não é lento o fleumático. Eu tenho, sabe, tem um exemplo que eu queria Diga, dar diga. do livro do Dr. Ítalo, que aliás teve gente que já pediu, esse é o livro, é um livro que a gente recomenda. Super. Ele dá um exemplo que agora eu vou pedir um exercício para todo mundo. Quem se Boa, boa. identificar com a historinha que eu vou contar, aperta coraçãozinho aí para a gente ver quantos de vocês têm. E aí o doutor vai diagnosticar qual é o temperamento, combinado? Vou dar um exemplo. Você está numa quadra jogando basquete ou handball e aí rola um conflito. O conflito existiu e pode existir para qualquer um dos quatro. Depois do jogo, a gente vai tomar um Gatorade. O conflito foi entre eu e você. Você fica tão brava e fica guardando isso dentro de você que você não quer nem tomar Gatorade comigo. Tem um monte de coraçãozinho subindo, doutor. Tô vendo aqui. Me conta, quem é essa pessoa que eu descrevi agora? É para mim a pergunta? É, Ah, tá bom. uma Se pessoa que você, guarda. se você guarda das duas uma, ou você é melancólico ou você é colérico. Das duas uma. Perfeito. E como que a gente vai saber se é expansivo ou não, se implode ou explode? Exatamente. O melancólico, ele vai ficar, ele vai guardar essa raiva e vai ficar lá consigo mesmo. Então ele vai embora, ele vira as costas, ele vai ficar lá na sua. E o colérico ele vai mandar pra puta que pariu. Vai pular no Maravilhoso. pescoço, vai xingar, vai fazer o escarcel, né? Vai sair E a das tamancas, né? Isso, então na mesma história, vamos ver quem se identifica mandando o coraçãozinho. Depois do jogo, rolou aquele embate, a gente vai tomar um Gatorade e a gente toma na boa, fala de outros assuntos e tá tudo bem, passou. Quem que eu posso ser? Ou é o sanguíneo ou é um fleumático, né? O sanguíneo é o tipo que, depois de 2 minutos da briga, tá sentado tomando Gatorade com você, contando altas piadas. E o fleumático vai ser o camarada que, no fim das contas, o que acontece com o fleumático? Essa característica de frio dele
faz com que, em alguma medida, ele fique... a coisa contraia um pouco. Então, ele vai ficar um pouco dentro dele, refletindo acerca daquilo. Então, ele Uhum. está na jogada depois, ele está lá com você, tomando Uhum. o Gatorade junto com todo mundo, mas ele... Porque ele se adapta. Oi? Porque ele se adapta. Porque ele se adapta, mas só que ele vai ficar... A coisa fica por dentro, né? Ele fica ali, né? Ele fica... Ele não vai... Remoendo. Oi? Remoendo. Ele fica remoendo, exatamente. Então ele não vai ser como o sanguíneo que vai entrar na jogada, vai rir, vai dar altas gargalhadas, né? O fleumático é Uhum. interessante, porque o fleumático ele é diplomata, né? Então, quando ele cresce, né, o fleumático adulto, ele tem essa característica de diplomacia. Então, ele vai, em alguma medida, essa característica de frio dele faz com que, em alguma medida, ele seja capaz de reagir bem adaptado, né? O fleumático bem adaptado, faz com que, de alguma maneira, ele reaja de forma adaptada também à circunstância. Então, ele não é o tipo que ele não vai mandar, né, para PQP, ele não vai xingar, não vai subir nas tamancas. Quer dizer, ele vai Uhum. saber, né, se adaptar ao contexto para poder responder de forma adequada, porque ele tem um componente também, né, quer dizer, de remoer por dentro, né? Então ele vai estar lá no Uhum. meio, ele não vai, de jeito nenhum que ele vai sair do jeito, ele vai perder de jeito nenhum, né? Vai perder porque ele é úmido, né? Então ele vai estar adaptado àquilo ali, né? Mas ele faz de forma mais interna, né? Ele faz isso de forma mais interna. Uhum. Maravilhoso. Ele vai E querer ó, depois, desculpa, só uma coisa que eu me lembrei, ele vai querer depois, né, propor para uma próxima situação um jeito de aquilo não acontecer de novo. ah, que legal, isso eu não sabia, que bacana. Se ele for bem adaptado, com o tempo ele vai fazer isso, né? Então ele vai Entendi. querer propor, que é bem o tipo do diplomata mesmo, né? Então ele vai falar assim, olha, vamos Sim, tentar resolver a coisa aqui, né? Vamos tentar fazer para que a próxima vez isso não aconteça outra vez, né? certo. E ó, muita gente ainda escreve que não sabe, se tem algum teste para ter certeza. Eu vou dar uma dica. Se você não segue o doutor ainda, começa a seguir já, porque ele tem um destaque só sobre isso, né, doutor? Tem sim. Essa coisa de teste, pessoal, tem um monte de testes aí na internet. Tem um monte de testes. Se vocês procuram aí na internet, vocês vão encontrar um monte de coisa. Eu, normalmente, Uhum. eu digo o seguinte, quer dizer, eu não acho que seja necessário esses esquemas de questionários da internet. Quer dizer, eles dão uma pálida ideia. Eu acho que é tudo uma questão de observação. Eu gosto muito, né? Autoavaliação, né? Quando é para si e observação quando é para o filho ou para o marido. Exatamente, exatamente. Então é uma questão de estar atento mesmo, atento aos próprios movimentos, atento como as coisas vão acontecendo consigo mesmo. Quer dizer, é interessante, né? Desculpa se eu abro um parênteses totalmente fora da jogada aqui, mas o meu doutorado, né, eu estudei, eu falei para você que eu estudei século XVI, acho que não, cheguei, não me lembro se eu cheguei a falar, eu estudei século XVI e XVII. Então, quando eu estudei a medicina hipocrático-galênica, eu estudei essa proposta aplicada a um modelo Hum. pedagógico conhecido, que gerou algo que a gente conhece como os jesuítas. Os jesuítas, eles foram, né, eles nasceram dentro de um contexto de pensamento não só marcado pelo padrão, né, hipocrático-galênico de compreensão de si mesmo, dos movimentos dos temperamentos, como também de um padrão, né, aristotélico-tomista de compreensão da dinâmica integral da pessoa. Então, a ideia é de que a razão deve ter precedência sobre o aspecto, por exemplo, do temperamento. E é Hum. interessante porque, nesse processo todo de formação dos jesuítas, eles eram educados exatamente ao processo de autoconhecimento, de autocompreensão. Então, isso era uma marca muito... Nós estamos falando de século XVI e XVII, não existia teste naquela época, nenhum teste. Né? As pessoas elas se observavam mesmo, né? E elas tinham uma clareza muito grande do temperamento que fundamentalmente os regia. Não para justificar atitudes, mas justamente para corrigir atitudes. Então eles queriam se conhecer em vista do quê? Justificar como eles agiam ou não? Não. Para poder melhorar, para poder ficar melhor, né? Para poder crescer, para poder amadurecer. É impressionante como a gente... Eu vejo muito entre as perguntas que eu recebo lá, né? Quando eu falo de temperamento, todo mundo Como começa ser a perguntar melhor. dizer como ser melhor, como ser melhor, como ser melhor, né? Ou então, muitas vezes, para justificar, né? Ah, eu sou assim, sou assado. Não, desculpa, pera lá, né? Quer dizer,
o temperamento é um aspecto, né? Que se você o conhece, deve gerar em você, pessoalmente, um processo de amadurecimento, de crescimento e, no relacionamento com o outro, deve gerar em você também, uma mudança. Você deve ser guiado pelo temperamento do outro, não para você dar pano para a manga dele, né? Mas também para, em alguma medida, ajudá-lo a se educar. Com um filho, então, isso é fundamental, né? Entre marido e mulher, né? Os esposos também precisam desse cuidado, né? Dessa atenção um com o outro, né? Para a gente ir, né? Se amadurecendo como casal, né? E depois como pais, evidentemente. Então, é muito importante conhecer, sim, mas não para ficar engessado. Oh, eu sou um melancólico, então minha vida tá... Não, pera lá, né? Você não nasceu para ser melancólico, você nasceu para ser uma pessoa, caçamba, É né? isso, maravilhoso. Muito bom, é isso mesmo. Porque muita gente acaba usando como muleta, né? Vira Exato, uma desculpa, eu sou colérica mesmo, então eu posso falar assim. Não, você é colérica e você é adulta e você já pode ter ali uma inteligência emocional que vai te deixar não menos colérica, porque você vai ser colérica por causa da vida, exatamente. né? Isso não vai mudar. Mas você vai saber lidar com você mesma, com seus pensamentos, com o seu tempo, Perfeito. né? E talvez tentar ir um pouco mais devagar, pensar um pouco mais e perceber que às vezes você precisa do outro para pensar, pro colérico. Eu tô falando porque é o que eu sou. Então, às vezes eu sei que eu penso muito mais fácil quando estou conversando com alguém, Sim. né? Então é o tipo de gente que adora ter um coach ou adora ser um coach. Exatamente. O famoso Maravilhoso. mandão, né? É sim. Autoritário. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer para o pessoal que está vendo a gente. Vocês querem que a gente deixe salva por 24 horas? Se sim, manda coraçãozinho para eu ter certeza. E aí eu vou pedir para vocês printarem a tela, que estou eu e o doutor juntos, e pôr no story de vocês. Que a gente quer que mais e mais pessoas saibam disso, porque é maravilhoso esse assunto. Todo mundo tem que ver um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Essa moça aqui, ó. Você aponta para mim. Ó, um monte de coraçãozinho subindo. Tá bom, eu vou salvar, tá bom? Vou salvar por 24 horas. Doutora, eu Beleza. tenho algumas perguntas aqui que me mandaram. Posso ler uma? Acho que vai dar tempo de umas duas ou três. Vamos Tá bom. tentar? Tem uns 5 minutinhos aqui. Vamos lá. Antibronca. Olha, aqui tá sanguíneo útil, colérico desafiar, melancólico e fleumático. A gente esqueceu de falar, pelo que a Ellen de Souza está perguntando. Sanguíneo quer ser útil, colérico é para desafiar. E o Isso. melancólico? E o fleumático? Boa. Putz. O melancólico, não sei. Você pode me ajudar aí também, Bel. Por o melancólico, eu fico pensando que o importante a gente chegou um pouco a dizer, né? Quer dizer, essa coisa de entender que a vida não é tão 8 ou 80, né? Quer dizer, em alguma medida, oferecer para ele um leque mais amplo de opções na vida, né? Quer dizer, entender que tem possibilidades, né? Para além de só aquele conjunto muito rígido de opções, né? E para o fleumático, né? Eu acho que é um pouco essa coisa, como ele é muito preguiçoso, né? É um pouco quase que puxar o fleumático, né? Vem Tirar comigo. ele da zona de conforto. Tirar ele completamente da zona de conforto, né? Dá para ele problemas, né? Não tanto desafios, né? Mas colocá-lo diante de problemas e, sobretudo, estar com ele na solução dos problemas. Não adianta você colocá-lo no problema, senão ele afunda nele, né? Você está com ele, dá a mão para ele, vamos junto, né? Vamos junto que a gente sai dessa. Não sei se você pensa em alguma outra coisa, Bel. Não, sem dúvida, achei maravilhoso o que você falou. Alguém acabou de comentar que para o melancólico é legal mostrar a fé, a religião. E acertou em cheio, porque a religião para o melancólico vai trazer ele para o lado lindo, maravilhoso da vida. Ele é um cara que pensa muito, internaliza tudo. Se ele internaliza o bem, ele vai servir facilmente, né? Exatamente. Quer dizer, sobretudo, uma coisa muito bonita, porque uma coisa que vai acontecer é que o melancólico, na experiência de fé autêntica, né, sem aquele modelo meio, né, máscara, né, aquela prosopopéia de religião que a gente costuma viver, né? Mas o melancólico, vivendo uma religião profundamente, ele aprende uma coisa muito bacana, uma capacidade de compaixão gigante.
gigante, uma capacidade de piedade gigante, que é uma transformação no entorno, assim. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Com qual idade é possível saber qual o temperamento da criança? Então, essa aí é uma pergunta, a Bel tinha me feito essa pergunta uns dias atrás. Eu, sinceramente falando, eu não sei se tem uma idade, tá? Eu normalmente, assim, quer dizer, como para mim é muito evidente essa coisa de observar, né? Quer dizer, de ficar prestando atenção em alguns detalhes e tudo mais, eu não acho que tem uma idade em que a coisa apareça mais ou menos. Quer dizer, eu acho que um certo domínio da linguagem certamente permite uma clareza maior. Mas eu acho que observando a gente já consegue ver algumas coisas. Certeza mesmo, acho que a gente só vai chegar a ter quando um conjunto grande de fatores estiver nas nossas mãos. Isso é como eu penso, tá, pessoal? Não sei, né? O doutor Ítalo, né, propõe uma coisa um pouco diferente. Enfim, eu acho que vai de cada um. Não sei se tem um ponto final para esse problema. Não sei. Uhum. Maravilhoso. A gente precisa encerrar porque está chegando o final da nossa live. Infelizmente está uma delícia. Obrigada, doutor. Você Poxa, tem alguma coisa obrigado. que você quer falar para encerrar? Não, não tenho nada. Eu acho que só valorizar, só diria aquela coisa que eu já só insistiria naquela coisa. Não assumam o temperamento como uma muleta, por favor. Né? Isso vai ser péssimo para vocês. Na verdade, usar o temperamento como uma muleta é não evoluir, não é ser humano, né? A gente é humano, a gente está aqui para evoluir, né? Exatamente. Exatamente. Maravilhoso. Ó, pessoal, dá um print na tela, faz uma pose, doutor, dá um print e manda aí para seus amigos, tá? Porque a gente quer que esse conhecimento passe para todo mundo. Grande beijo, doutor. Beijo, Obrigado, pessoal. Foi Bel. um prazer falar com vocês. Obrigado a Tchau, todo mundo. tchau. Tchau, até a próxima. Fiquem com Deus. Até.